lá, essa semana a gente não trouxe uma, mas 3 mulheres positivas, doutora Carla Góes, dermatologista, doutora Isabela Pilon, nutróloga, e doutora Nelise Taleb, farmacêutica e cosmetóloga, para falar de um assunto que interessa a toda mulher, que é a saúde. Obrigada, doutoras. Obrigada a você. Então vamos começar falando sobre o sono. Qual é a real importância do sono na vida de um ser humano? Então, o sono é algo muito importante, né? Dentro do conceito de saúde, o sono ele entra assim como um fundamento, né? Inclusive, agora nesse mês de outubro foi laureado, né, o Prêmio Nobel de Medicina e foi sobre justamente esse nosso relógio interno que é sobre o sono, né? O equilíbrio que a gente precisa ter do ciclo circadiano. Se você não tem um sono adequado, né, você realmente tem um dano metabólico. Foi comprovado isso, né? E hoje a atualidade interfere totalmente nisso. Por quê? Esse nosso relógio, né, biológico interno, ele é totalmente organizado em relação à luz. Então, antigamente a gente conseguia ter adequado esse relógio. Hoje, porém, com todas essas luzes, LEDs e celulares, você não consegue ter isso. E isso faz com que você tenha uma deficiência de produção, né, por exemplo, da melatonina, que é produzida pela glândula pineal. Isso faz com que você tenha uma deficiência do sono profundo e logo você vai acordar cansado, e isso vai te deixar estressado, não vai deixar a sua cognição adequada. Muito se fala sobre a melatonina. Tem gente que é super a favor e super contra. Vocês, doutoras, qual é a opinião de vocês sobre a melatonina? Muitas pessoas na farmácia vêm balcão perguntando assim: posso tomar melatonina? Comprei 5, 6 frascos de melatonina nos Estados Unidos e quero usar. Ou comecei a usar, mas não me senti bem. Passei o dia inteiro com ressaca, com sono, parecia que eu não conseguia pensar. Quando na verdade a melatonina é uma substância muito boa, maravilhosa. Por quê? Porque ela é altamente antioxidante. Então, por que essas pessoas não se adaptam com a melatonina? Porque você não pode tomar uma melatonina, comprar uma melatonina e tomar sem um aconselhamento médico. Porque depende muito do cortisol. Se o seu nível de estresse estiver muito alto, seu cortisol está lá embaixo, já zerou. E o cortisol baixo, você tomando melatonina, vai acontecer isso mesmo. Então é imprescindível que você passe por um médico. Quando você notar que você acorda de manhã cansado, que você não acorda disposto, porque isso que é o normal, 5 horas da tarde você passa o dia inteiro com sono, 5 horas da tarde você desperta, o seu cortisol está alterado. Então você não pode tomar a melatonina sem um acompanhamento médico, sem regular o cortisol também. Então é muito interessante isso. Ela não faz mal, ela é maravilhosa, mas ela precisa de um acompanhamento médico. Estresse e cortisol é outro mal do século. Me contem um pouco o quanto o estresse tem afetado a saúde das mulheres. Olha, isso é um assunto assim, eu como médica, na minha clínica eu recebo diariamente, na sua maioria, pacientes com baixa autoestima e com um nível de estresse elevadíssimo. Por quê? As cobranças, a qualidade de vida, a falta de sono, né? Ou a ausência realmente do sono, como estamos falando aqui de melatonina e sono. Então, tudo isso interfere diretamente na parte cardíaca, na parte do equilíbrio da hipertensão, do diabetes, nas relações humanas, no nível de trabalho, de rendimento. Então, se você realmente não passar por uma avaliação médica adequada, porque tudo isso que nós falamos aqui, nós dosamos através de exames clinicamente, que pode ser comprovado que é feito pelo sangue. Então, nós podemos dosar os níveis de cortisol, saber exatamente como você está e quanto que vamos dar de melatonina, porque como a Anelisa bem falou, chegam falando, eu trouxe aqui dos Estados Unidos, então tem pessoas que estão trazendo 10 miligramas, 5 miligramas, 3 miligramas. Eu já utilizo a melatonina há muitos anos, porque quando eu fiz meu mestrado, há mais de 20 anos atrás, fora do Brasil, já era utilizado como antioxidante, no uso também para envelhecimentos, para prevenir algumas doenças. Então ele dá realmente, além de um efeito antioxidante e também vai evitar o envelhecimento precoce, né, que o antioxidante quer dizer isso, ele vai fazer com que
você se sinta melhor e tenha uma qualidade de sono adequada. E acorde, como nós falamos aqui, Disposta. sentindo bem, disposta. Mas tudo isso tem que ser com acompanhamento, não adianta. E que bom que agora no Brasil já podemos manipular a melatonina. Porque antes não era Permitido. proibido, então nós tínhamos que trazer de fora, as pessoas traziam, então era a dosagem que a amiga trouxe ou que ela encontrou lá Mas, na prateleira. doutora Carla, o corpo não pode viciar em melatonina? Uma vez você toma, depois você vai conseguir dormir direito? Não, ele não causa essa dependência, né? Na verdade, ele faz parte do nosso... É um hormônio, né? É um hormônio, faz parte do nosso bem-estar, porque nosso ciclo de vida é como se fosse uma cadeia de dominó, né? Toda regulada por hormônios. Então, aquele hormônio estando bem, ele vai controlando os outros e um só, na verdade, que saia do lugar, ele vai desencadeando o problema para todos os outros. Então, quando nós tomamos a melatonina, temos essa qualidade de sono, você produz mais o hormônio do crescimento, GH. e inúmeros outros hormônios, né? Hormônio. Só para deixar assim Hormônio claro. É um assunto tão polêmico, né? Olha, como que vocês, as três doutoras, eu quero saber a opinião das De cada três uma. sobre a reposição hormonal. GH. eu vou falar GH também, só todos sobre os isso. hormônios. Meu 5º livro, que eu estou escrevendo agora, eu começo falando, vão se acostumando, porque essa palavrinha mágica, hormônios, que equilibra e guia a nossa vida. Então, começa por aí, é fundamental. A questão vou passar para elas porque é importante, mas a questão da reposição depende muito de paciente para paciente, tem histórias genéticas e tudo, hereditárias, mas hoje sabemos que a falta do hormônio, sim, causa doenças mais graves do que a reposição. Eu concordo com a doutora Carla, né? A questão da reposição, ou melhor, assim, especificando a modulação, né? Realmente é oferecer para o seu corpo ativos que sejam muito iguais aos seus, né? Então hoje a indústria farmacêutica, né, a medicina nos possibilita isso, e sim, quando acompanhado por um profissional e dentro de uma individualidade do paciente, necessidade, exame laboratorial, sim, é muito favorável para a saúde do paciente. Eu classifico os hormônios como a pílula da longevidade, o medicamento da vida eterna. Por quê? Porque o que regula a telomerase? O que seria a telomerase? Seria aquela substância que existe na ponta do DNA e que ela regula a duplicação das células. Então, você tem uma célula que vai precisando ser reposta, e essa telomerase vai diminuindo a cada reposição. Se ela diminuir muito, você não tem mais essa reposição, como o fígado. O fígado, se você usar muito, mesmo que ele regenere, ele vai ter, um dia ele não vai conseguir se regenerar mais, porque a telomerase que está na ponta do DNA acabou. E dos produtos, uma das substâncias que regenera essa telomerase são os hormônios. Então é muito importante que você regule os seus hormônios, que eles estejam sempre num patamar num patamar alto, porque é isso que vai fazer você ser jovem, é isso que vai fazer você não ter dores, não ter osteoporose. Tem mais disposição. Mais disposição. Então é imprescindível isso. É algo que assim... Envelhecer melhor, né? Sim, envelhecer melhor. E assim, precisa ser muito bem regulado, né? Os médicos, eles têm esse medo, porque assim, como a doutora falou, é uma cascata. Se você erra numa suplementação, você erra na cascata inteira hormonal. Doutora, você pode dizer que o maior mal do século XXI para a mulher é o estresse? O estresse também, né? O estresse também, mas a alimentação também. Eu acho que hoje em dia o maior mal da humanidade é a alimentação errada. Nós estamos com sobrepeso e ao mesmo tempo nós estamos com fome. É a fome oculta. Então, para mim, hoje em dia, o maior mal do século é a má alimentação. A gente não come comida de verdade. Falando em alimentação, assim, acho que quase toda mulher quer estar magra, linda, ainda mais com as redes sociais, né? A gente sempre se cobra mais ainda. Você vê aquelas pessoas com aquele corpo maravilhoso. Vocês devem receber no consultório muita gente querendo ficar igual a Angelina Jolie, acredito. E com depressão também, né? Depressão.
Pessoas Que falta deprimidas. essas pessoas. Assim, realmente, olha, eu concordo com ela, né? Alimentação, essa questão de autoimagem, de um estereotipo, eu quero ficar igual àquela pessoa. Isso realmente não é o adequado, né? Quando você realmente busca saúde, você vai ter uma alimentação saudável e isso vai repercutir na sua beleza. Você vai ter realmente qualidade de vida, disposição. E quando você faz uma alimentação rica em nutrientes, macro e micronutrientes, isso vai aparecer na sua pele, no seu cabelo. Você é o que vai você te dar come. disposição. Com certeza. Eu não acredito bem exatamente nisso, mas naquilo que você realmente absorve, naquilo que você consegue utilizar. Né? Então precisa ver toda uma avaliação do que você também consegue absorver através do intestino, por exemplo. Que você come, você consegue absorver, porque você é tão intoxicado, né? Exatamente. Que às vezes você precisa ter uma primeiro... saúde intestinal, né? Gastrointestinal, então isso é muito importante. E a questão da autoimagem, né? Eu creio que hoje tem levado pessoas realmente a buscarem algo que não existe. Que existe só na mídia social, uma foto, mas que não é real. É muito interessante esse assunto, porque realmente o que acontece? Eu tenho os dois tipos de paciente com frequência, né? Aquele que está acima do peso e que quer perder imediatamente 15 quilos em um mês, e tem aquela paciente que ela está anoréxica e só ela não vê, né? Mas por quê? Porque ela está seguindo o padrão daquela foto, agora mesmo começa, né? Verão, postar biquíni, tal. Então elas estão viciadas em Redes sociais, em lipoaspiração inadequadas e também em não comer, ou pior, né? Comer e depois colocar a famosa, né? Bulimia. Então o que acontece? É muito preocupante. Eu trabalho com autoestima, com beleza, com laser, com toda a parte de dermatologia e também oriento a perda de peso, mas qual é o foco das pessoas? Elas já chegam com aquela foto e dizem, eu quero ficar assim, doutora, sem nenhum poro. Eu digo, não tem como, né? Porque vamos melhorar, o laser é incrível, hoje em dia, a Annelisa conhece, nós temos assim, todos os tipos de laser lá na clínica. Então o laser para unha com micose, para fechar esse poro aí inexistente, para tudo que você imaginar, até para nascer cabelo, por quê? As adolescentes hoje estão perdendo mais cabelo, ficando com realmente falta de cabelo, calvas, mais do que as pessoas na menopausa. Mas por estresse isso? Por quê? Por estresse, má alimentação, o ritmo, né, de sono que não é adequado, e voltou, né, o consumo maior de cigarro, bebidas alcoólicas. Então, tudo isso tem acontecido com adolescentes. Eu não tinha, é uma coisa nova na clínica, que chama atenção, me assusta realmente. A partir de 17 anos, as meninas perdendo muito, tufos de cabelo. Sofia, será que não é essa geração que é mais viciada ainda em redes sociais? Será que não são essas as pessoas que acabam ficando dependentes e deprimidas e têm um estilo de vida ruim, a dopamina quase que sendo injetada e passam a ter uma depressão crônica quase? Eu acredito que seja a cobrança, né? De você estar sempre, e é frustrante porque é uma cobrança que nem sempre é adequada. Porque o homem sofre, eu acho que é uma doença feminina, a cobrança, assim, né? A mulher, ela tem sofrido assim de várias maneiras, na verdade, né? Por quê? Porque ela é cobrada na família, ela é cobrada pelos filhos, se ela casou e tem, ou se tem pelo marido, companheiro, pela sociedade, no trabalho, ela tem que render mais, produzir mais para se impor. Aliás, é o livro que eu estou escrevendo agora no momento. Então, é realmente muito mais difícil para a mulher. E aí existe a questão da beleza, porque a outra está mais magra, a outra está mais isso, mas ou está mais photoshopada, talvez. Exatamente. O que eu falo sempre, a doutora quer ficar assim, eu digo, então vem cá que eu vou te mostrar, tem um Photoshop incrível. E outra coisa que eu gosto de falar é assim, não falando de ninguém, mas assim, gente, eu cuido da maioria das capas que vocês estão vendo aí, são lindas, mas elas têm tudo que nós temos. Então, é uma forma que eu encontrei de dizer, de conscientizar as suas pacientes. Você também é bonita. Essa capa, por acaso, é minha paciente, como teve agora, foi incrível. Estava lá na clínica uma paciente que é capa da Vogue, ela é linda,
mas ela estava cuidando da pele com as mesmas queixas que a minha paciente, que não é capa de nada, estava também. Então, assim, é muito importante. Ninguém escapa, então, dessa depressão, quase. Mas eu acho importante falar. O que você pensa sobre isso? Você Eu conscientiza acho seus pacientes? Sempre fala sobre isso. Eu acho que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, né? Então, é normal a mulher gostar de se cuidar, é importante isso, né? Ela ter realmente vaidade e gostar de como ela se sente. Mas quando foge, né, do natural, do equilíbrio, aí eu acho que acredito que entra um estado de doença, que pode trazer muitos danos sociais e emocionais. As suas pacientes para psicólogos, psiquiatras, quando vocês percebem que a Passou. questão passou da nutrição, assim, e da dermatologia. Eu costumo me encaminhar assim para um serviço de psicologia quando eu percebo que existe esse problema no paciente, né? Mas como ela falou, é muito comum. A gente chega, essa época do verão, os pacientes chegam, doutora, eu quero ficar daquele jeito, né? E a gente realmente estimula os pacientes a não focarem dessa maneira, mas pensarem na saúde. Como está o teu sono, como está o teu intestino, como está a tua alimentação, atividade física, porque quando tudo isso acontece, você se sente melhor, você vai se sentir mais bonito, você vai sentir mais disposição. Então eu acredito que o verdadeiro equilíbrio vem quando você faz uma ordem na sua vida, né? Nas suas bases, realmente diminui esse estresse da vida, tira um tempo para meditar, é importante, eu acredito, essa questão do estresse, eu acho que junto com a alimentação, eles trazem um desequilíbrio muito grande na vida das pessoas. As pessoas precisam parar um pouco e realmente respirar, organizar a vida delas. Annelise, você como farmacêutica, você cria fórmulas, queria saber o que tem de mais novo no mercado para ajudar a encarar esse dia a dia maluco das mulheres que trabalham, são mães, estão sempre aí no batente. Então, eu acho que a mulher, ela tá pagando um preço muito caro por isso, por querer fazer tudo e tudo muito bem feito e ser a mais bonita, a melhor mãe, a melhor amante. Tudo isso está fazendo com que ela pague em vida. Porque antigamente a mulher ela vivia muito mais que o homem, não tinham muitos casos de infarto, né? Não tinham muitos casos de AVC, não tinha, a mulher vivia muito mais. Você via muitas viúvas, né? Era quase sempre viúvas. Você não vai nunca, dificilmente você vê uma mulher na cadeira de rodas e o marido empurrando. É verdade. Vai ser pelo contrário, né? Porque ele está indo antes do que ela. E por quê? Porque a mulher não se estressava muito. Mas a gente tem as nossas lutas, né? A gente quer ser igual, a gente merece ser igual. E o que aconteceu? A gente está pagando em vida por causa do estresse. O estresse está fazendo isso com a gente. A gente está morrendo como os homens morrem, porque eles também estavam nessa vida de estresse. Então, eu acho que não é nem o medicamento. Existem medicamentos? Existem fitoterápicos que você pode comprar no balcão de uma farmácia? Existem, mas eu acho que é a atitude. Porque o que você vai ver? O seu marido, ele não está se preocupando se ele tem uma estriazinha aqui, se ele está com uma barriguinha. Ele acha graça, né? A gente também tem que achar graça. Assim, estou envelhecendo, mas estou viva, meus filhos estão crescendo, né? A minha carreira está decolando. O que é isso? Se o meu marido me ama, tá ótimo. Se a minha amiga está com a barriguinha chapada e eu não, mas assim, o que eu tenho, eu vou viver muito mais que ela. Porque uma barriguinha cheia de gomos vai ter um preço muito grande, isso não é fisiológico. Então, acho que não é nem alimentação, eu acho que é você realmente se aceitar e relaxar. Mas será que a brasileira não é um pouco cultural isso? A brasileira é mais vaidosa, ela é mais preocupada com o corpo do que as outras nacionalidades. Você compartilha dessa opinião? Compartilho. Muito. Tanto que, assim, em unha, você pode ver que na Europa... Se a mão tá feita, é brasileira. Se a mão tá feita, é brasileira. Pode ser até nos Estados Unidos, que quando você vai, se alguém tem casa lá, sabe que você contrata brasileiras para limpar a sua casa, porque também a brasileira quer que a casa esteja brilhando, e só outra brasileira para entender isso. E quem vem está com unha feita, né? E aqui no Brasil também você mostra muito o corpo, então acho que por isso essa neura, né? Obrigada, doutoras, muito obrigada. Para mais um programa, porque eu acho que esse não deu pra gente falar de muita coisa que eu tava querendo falar com vocês, inclusive a toxina botulínica,
O GH Tem muita coisa e tudo pra falar. mais, tem muita coisa, então eu queria convidá-los para participar de novo. Para um novo programa. Agradecer a presença de vocês, adoramos. Obrigada, doutoras. Muito obrigada. Foi um prazer. Um Acredito que vai prazer. ser um prazer, né? Com certeza. Voltaremos. Que bom, que bom. Queremos prazer. vocês Obrigada. de volta. Até semana que vem. Semana que vem, gente, mais uma Mulher Positiva.